Oi, gente, Roberto Relubiscro aqui, yay! E o Star Plus colocou no seu catálogo mais um filme de Natal estrelado pela Danica McKellar, que para quem não conhece é a eterna Winnie Cooper da série lá dos anos 80, comecinho dos anos 90, The Wonder Years, os anos incríveis. Essa atriz, a Danica McKellar, ela estrelou vários filmes de detetive e de Natal para o canal Hallmark, tá? Que é um canal super família lá dos Estados Unidos. Ela, inclusive, ganhou uma citação naquele filme Knives Out, no Entre Facas e Mentiras, Segredos, não sei. Aquele com Daniel Craig, que eu resenhei aqui outro dia, que vai ter uma continuação, ou que vai ter uma segunda aventura, né? Do detetive, agora no final de 2022. Então, ela é cult. Eu já amo faz anos. Gente, é um filme de Natal do canal Hallmark, então a gente tem que levar em consideração um monte de coisas, relevar um monte de coisas. É tipo assim, a gente tem que fechar os olhos e deixar a corrente levar. Não tem originalidade, é uma produção daquelas em série, que é para você ver e esquecer de todas as coisas e supostamente entrar no clima natalino, tá? Para você ter uma ideia, chama Um Natal Coroado. O título do filme já entrega o que vai acontecer, mas mesmo que isso não tivesse ocorrido, é assim, a personagem da Danica McKellar, ela cuidou desde a infância do seu irmão e da sua irmã depois que os pais morreram em um acidente, tá? E eles estão super apertados financeiramente, tanto é que ela, a Danica, a personagem da Danica, Alex, acho que chama, e a irmã trabalham como camareiros em um hotel de luxo em Nova York, tá? Eu nunca vi. Bom, é brincadeira, né, gente? Que eu tô, assim, é lógico, não é só porque eu nunca vi que não exista. Mas, assim, todas as vezes que eu fiquei em hotel nos Estados Unidos, e não foram poucas, sempre as camareiras, tudo são sempre estrangeiros, imigrante, nunca norte-americana. Mas, enfim, elas estão nesse hotel e a Dênica literalmente tromba com um rei que ela não sabe ainda, acho que é rei, mas ele é um rei de um país fictício da Europa que fica perto de Luxemburgo, lá então no norte da Europa, algo meio alemão, né? Só que você vai ver que o chanceler, que é depois de ser um dos oponentes da Dênica, ele é negro, né? Você fala, nossa, a gente imagina que num país do norte da Europa, para chegar ao cargo de chanceler, né? Sendo negro, você não ia fazer isso. Mas é um filme do canal Hallmark, tá? Aí, essa Danica, ela e a irmã perdem o emprego no hotel e são contratadas. E a Danica é contratada pelo mordomo do rei para ir ser preceptora, governess, cuidar lá da filha, da princesa Teodora. Então ela vai para a Europa. O que vocês acham que vai acontecer entre ela e o rei? É spoiler, né? Eu consigo dar spoiler nesse filme. Então por isso que eu falo, é um jogo cujas regras você tem que aderir desde o começo, tá? Mas antes de continuar, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. Umas curiosidades, duas. Primeira, esse filme que reúne atores norte-americanos, estadunidenses, né? E britânicos, foi gravado na Romênia. É mais barato gravar na Romênia do que gravar nos Estados Unidos ou na Inglaterra, por questões de sindicato, de insurance, né, de seguro, de impostos, de locação e tal. E tem uma outra curiosidade aí, que essa você não consegue ler nos créditos finais do filme. Esse daqui foi gravado em Bucareste, eu vi eu leio coisas finais dos filmes também, quando dá, né? E uma outra curiosidade é o seguinte: tem um pedaço no filme em que a preceptora e a princesa começam a falar sobre frações. Eles usam uma bandeja de biscoitos para fazer isso. Provavelmente isso foi A, uma homenagem do roteiro a Dênica, B, uma colaboração da Dênica no roteiro, porque ela é formada em matemática e escreveu livros sobre matemática para crianças, tá? Então provavelmente é uma contribuição dela. Alguém poderia ter dado uma contribuição para o roteiro, no sentido de ensinar quem escreveu aquilo, que os pronomes de tratamento Your Highness é usado para príncipes, princesas. Para rei, a gente usa Your Majesty, Vossa Majestade. Tá? O filme constantemente se refere ao rei como
Your Highness, impensável. Mas enfim, e olha que a Danica fala uma hora lá, você está acostumada com o protocolo da corte? Ela fala, eu assisto Downton Abbey. Ela é super bonitinha. Então é assim, gente, depois disso que eu falei, ela vai virar preceptora do rei, da filha do rei. O que você acha que vai acontecer entre os dois, como eu perguntei? Então, é assim, é a Danica que vai levar, o personagem dela, que vai levar para aquela princesa a alegria de ter uma mãe nova, de ter um contato com alguém, ela vai derreter o coração do rei. E aí você tem que fechar os olhos para, por exemplo, coisas do tipo o espaço, né, do palácio é super mal resolvido. Por fora parece ser vasto, mas quando eles estão dentro, você percebe que eles conseguem ver e ouvir coisas que nenhum, sei lá, no Palácio de Buckingham, você suporia que isso não possa acontecer devido à vastidão dos salões e corredores e devido também ao próprio protocolo real, né? Então, tem hora lá que a moça está no quarto dela e escuta os cavalos relinchando. Parece que você está, sei lá, numa casa meio comum, né? Imagina a distância dos aposentos de alguém em Buckingham para onde ficam as cavalariças reais. Você não precisa nem ter ido a Buckingham para ficar lá fora, né? Como a gente, às vezes, turista vai para Londres faz, para ter uma ideia da dimensão daquilo, né? É enorme, pega, sei lá, quantas quadras. Então, mas não é para isso, é para a gente ver aquela neve falsa, é para a gente ver os efeitos de Natal, todo aquele colorido, e aí você vai ter, claro, né? Tem o rei tá prometido por uma lady, a Lady Cília, um casamento por conveniência, vai ter guerra de neve, de bola de neve, né? A personagem da Danica vai arranjar aliados no palácio, mas ela vai ter também seus 2 ou 3 oponentes, dentre eles o chanceler. Só que, claro, o que você acha que vai acontecer no final? É isso, é para ver e entrar no espírito natalino. Eu gosto desses filmes, e também os thrillers do canal Lifetime, porque eles me lembram uma época muito gostosa da minha vida, no final dos anos 90, começo dos 2000. Durante uns 4, 5 invernos, eu fui toda vez para os Estados Unidos nos invernos de lá, né? Então Natal, Ano Novo, ou Ano Novo, ou janeiro e fevereiro. E então, quando não dava para sair, porque a gente estava cansado, e assim, vários amigos norte-americanos mais velhos, que já nem estão no planeta mais, meio que me adotaram, assim, uma história legal. E então eu ficava às vezes nessas casas que a gente vê em filme mesmo norte-americano, né? Eram pessoas de classe média, média alta, essas casas grandes, né? Nos tais suburbs. Então, quando eu estou vendo esses filmes do canal Lifetime, do canal Hallmark, às vezes eu lembro do cheiro das casas, do silêncio que são aqueles suburbs, silêncio daqueles dias de inverno cinzas, que às vezes a gente não podia sair de casa porque teve um alerta. Então aí a gente ficava vendo esses filmes, né, pela televisão. Me lembro, às vezes, do saco de batata que literalmente você colocava do lado do sofá, literalmente no chão. Você vai ao Costco, compra pacotes de batata, literalmente desse tamanho, que você consegue deixar na poltrona. Enfim, são coisas que me vêm à cabeça de um Estados Unidos que já não existe, né? Estou falando coisa de geração passada já, de pessoas que, na maioria, nem estão mais no planeta. Então, esses filmes sempre me trazem memórias olfativas e sensoriais muito legais. Então, eu vivo assistindo filmes do canal Hallmark, histórias de detetives do canal Hallmark e bobagens do Lifetime, que eu sempre comento aqui, porque eles me lembram vários invernos. Ou quando a gente saía, ia para Washington passear, ficava o dia inteiro, né? Ficava muito em Baltimore, tipo, pertinho de Washington. Então, para aqueles dias cinzentos, aí quando você voltava, assim, à noite a gente ficava vendo TV, né? À noite, a temperatura ia, depois que jantava, tudo. Então, eu ficava até tarde vendo aqueles filmes, atrás de filme, conversando, vinha gente, hoje a gente saía por causa das pessoas. Então, são coisas que me dão muito prazer, né? De ver. Vocês vão ficar velhos ainda, quem não é velho, e vai ver como a gente começa a lembrar. Eu só não quero ficar morando no passado o tempo todo, não, porque aí é muito chato. Quando eu começar a fazer isso é porque está na hora de morrer. Ainda está demorar, não quero ainda não. Tchau.